Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Prazer em encontrar você aqui novamente. Você que sempre acessa esse canal. Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui todos os dias, 6 horas da manhã, sempre com estudo novo, né? Estudando a Bíblia juntos. Nós estamos fazendo aqui o estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos há mais de 200 dias estudando a Bíblia aqui. Eu quero convidar você para, junto comigo, acompanhar mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos para o capítulo 12, no versículo 6. Nós estamos falando agora, Pedro está preso, apenas aguardando a sentença da sua morte, não é? E a igreja estava em oração fervorosa, não é, a favor dele. O versículo 6 nos diz: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro estava ali pronto esperando, não é? A morte. Pedro já estava na prisão havia 7 dias e eram os dias da festa da Páscoa, e o propósito era matá-lo depois dessa festa. Durante todo esse tempo, os dias da festa, a igreja estava em oração constante, fervorosa por ele. A igreja permaneceu em oração e nesse meio tempo Pedro permaneceu sereno. E eu imagino o que passava pela cabeça de Pedro para naquela noite que antecedia a sua morte. Pedro sabia que no outro dia ele iria morrer. Sabia que no outro dia ele estaria, melhor dizendo, sentenciado à morte, não é? E ele estava sereno na prisão. Pedro não se desesperou. Pedro não tentou subornar os guardas. Mas o texto que nós lemos traz esta revelação da serenidade de Pedro, porque Pedro estava apenas dormindo, sabendo que no outro dia ele poderia morrer. Esse Pedro dormir nos traz a lembrança que Pedro descansava na soberania de Deus. E eu, às vezes, falando sobre esse assunto, eu sempre gosto de mencionar: eu não sei o que eu estaria fazendo se eu estivesse na véspera do outro dia sabendo que eu seria condenado à morte. Mas Pedro descansava tanto na soberania de Deus que ele estava dormindo. É lindo o fato de você olhar as Escrituras e você encontrar Paulo cantando, preso depois de apanhar. É lindo você olhar as Escrituras e ver Pedro dormindo. Pedro e Paulo revelam-se corajosos diante da morte. Esse texto nos traz lições preciosas, meus amados irmãos. Esse texto nos traz palavras de fortalecimento, de encorajamento. Pedro nos ensina que o livramento veio na última hora, né? Já era a última noite. Deus poderia muito bem ter evitado que Pedro fosse preso. Claro. Deus poderia muito bem ter fulminado Herodes no primeiro dia em que Pedro foi para a cadeia. Claro que podia. Deus poderia ter arrancado Pedro da prisão na primeira noite da festa. Claro que poderia. Mas aprouve Deus livrá-lo na última noite. Deus decidiu livrá-lo no último momento. Pedro estava preparado para morrer. Mas Deus, na última hora, estende o seu braço forte, envia o seu anjo e tira Pedro do cárcere. Eu louvo a Deus pela providência do Senhor. Isso vale nos lembrar, e é isso que eu quero deixar para a reflexão de hoje. Às vezes o livramento de Deus vem na última hora, na 4ª vigília da noite,
quando as circunstâncias parecem irremediáveis. O que eu e você temos que fazer é descansar nos cuidados e na soberania do Senhor. Não apavorar, não desesperar, não procurar meios que sejam errados, que fujam da vontade do Senhor. As pessoas, na hora do desespero, fazem coisas que desagradam a Deus. Mas o nosso papel de homens e mulheres que confiam em Deus é esperar. Por vezes, esse livramento vai vir na última hora. Deus nos leva até o limite. E então entra com providência, mostrando quem está verdadeiramente no controle de todas as coisas. Descansa. Deus vai agir na hora certa, no tempo certo, e tudo para a glória dele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez aqui no canal Minuto Missionário. Eu espero você no próximo encontro. A gente segue falando dessa libertação de Pedro.